Atenção, notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, confirmou o aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, chegando agora a 14,25% ao ano. Com isso, os juros atingiram o maior patamar desde 2016, no auge da crise econômica do governo de Dilma Rousseff. Segundo o comunicado do Copom, a elevação é necessária para tentar conter a inflação, que só em fevereiro registrou o maior patamar para o mês após 22 anos, que no acumulado de 12 meses registra um crescimento de 5,06%. Além disso, a autoridade monetária está em alerta para sinais de desaceleração da economia e crescimento do PIB bem abaixo das expectativas. Você, Cristiano Beraldo, bola cantada, né? Os especialistas já apontavam para esse aumento do Copom em 1 ponto percentual, chegando a incríveis 14,25%, atingindo o pico, inclusive, que o Banco Central subiu na época de Dilma Rousseff, né? Aquela crise econômica sem precedentes. Chegamos lá. Pois é, Caniato. O presidente da República diz que tem algum pilantra que está roubando no meio aí do caminho do ovo entre a galinha e o consumidor. E, pelo visto, deve ter algum outro pilantra também causando danos terríveis ao Brasil, a ponto de fazer com que o Banco Central vá subindo os juros assim na escala de 1% numa reunião que produz um custo gigantesco para o governo, que tem que rolar a sua dívida cada vez com juros mais altos, impõe um custo gigantesco para o dono da granja, que está lá tentando produzir seus ovos, mas quando ele precisa de um empréstimo para investir em equipamentos, para comprar um caminhão novo, para distribuir os ovos e tal, ele tem que se submeter a essa taxa de juros. E a taxa de juros oficial, a Selic, sequer é o problema mais grave da economia brasileira, porque quando o consumidor, quando o empresário, quando alguém vai pegar dinheiro no banco para fazer algum tipo de investimento, aí ele se dá conta que se fossem 14,25%, ele ia estar dando pulos de alegria. Mas dependendo da linha de crédito que ele tomar, vai pagar 400% ao ano. E está tudo bem. Aonde está o aumento da concorrência no setor de crédito brasileiro? Aonde está o uso? Então, vamos dizer, o governo, né, que gosta tanto da máquina estatal, por que não usa os bancos estatais para oferecer dinheiro ao público, aos empresários, às empresas, a um custo decente? Qual é a lógica de ficar arrochando aquele que precisa de crédito para que esses bancos apresentem resultados multibilionários? O Brasil se consolida cada vez mais como o país da ineficiência, do custo alto, do dinheiro jogado no lixo, da bateção de carteira do contribuinte, o dinheiro que é roubado do contribuinte e desperdiçado em coisas supérfluas, em mordomias, em esquemas, em benefício aos amigos. E a população de verdade, aquela que trabalha para pagar suas contas, essa está cada vez mais endividada, cada vez mais inadimplente. Então, Caniato, aumento de 1% na taxa de juros é só mais um capítulo deste livro de horrores que está sendo produzido na economia brasileira. Pois é, as projeções dos economistas confirmadas, aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, indo para 14,25% ao ano. Mota, maior patamar desde o ano de 2016. Eu vou confessar, vou admitir que eu estava errado. Vocês lembram que eu dizia que quando o novo presidente do Banco Central assumisse, o Banco Central ia jogar a taxa de juros lá embaixo. Eu errei. Então eu estou aqui engrossando o couro dos surpresos e admitindo o meu erro. E aí a gente mostra mais uma vez como é difícil prever as coisas no Brasil. O problema
não é a taxa de juros. O problema são os gastos do Estado. O Estado gasta demais. O Estado brasileiro gasta como se não houvesse amanhã. Todos os três poderes, todas as estatais, todas as agências, todo mundo gasta demais. O resultado é que o governo precisa imprimir dinheiro. O governo precisa rolar a dívida pública, que só aumenta. Metade do orçamento do governo federal hoje já vai para pagar a amortização e os juros da dívida. Esse não é um problema exclusivo do Brasil. Muitos outros países têm problemas de dívida e déficit semelhantes. Mas outros países estão numa situação muito melhor que a nossa. Os Estados Unidos agora está tomando medidas radicais no governo Donald Trump para reduzir o tamanho do Estado e reduzir o tamanho da dívida. Não existe essa urgência no Brasil. E aí a gente sempre fica em dúvida se é por falta de conhecimento, se é por falta de entendimento. Eu tenho certeza que em alguns casos é assim. Eu tenho certeza que alguns dos políticos que a gente vê discursando não têm a mínima ideia do que é uma política fiscal, do que é uma política monetária, quais são as consequências de emissão de dinheiro. Eu acho que, eu não me lembro quem foi que falou isso, se foi Mises ou foi Hayek, mas um economista disse, os políticos, o horizonte deles é 2 anos, a próxima eleição. Daí para frente que se exploda, eu quero garantir o meu. Então, o problema do Brasil é esse, é um Estado que gasta demais. Todo o resto é consequência disso. Agora, Dávila, é um remédio amargo, porém muito utilizado, né? Quando a gente identifica a inflação em elevação, preços nas alturas, isso não é de agora. O Banco Central sempre sobe a taxa de juros. Eu tenho visto, inclusive, algumas entidades, como o Conselho Regional de Economia da 2ª Região, o Corecon SP, no dia de hoje, emitiu uma nota técnica criticando o aumento de juros e questionando a efetividade no controle da inflação. A gente vem nessa toada, né? O Copom aumentando a cada reunião a taxa Selic. Queria que você trouxesse a sua reflexão sobre esse momento da economia, a alta nos preços, inflação em elevação e a medida do Copom. É a única ferramenta para segurar os preços, Dávila? Infelizmente é a única ferramenta, mas não deveria ser assim. O Mota tocou no ponto correto. Um governo que gasta demais, a dívida cresce e se recusa a cortar despesa, há um descasamento entre a política fiscal e a política monetária. O certo, Caniato, é quando as duas políticas andam conjuntamente, é que nem se guiar um carro. Você não pode colocar o pé no acelerador, que é a política fiscal gastando como se não tivesse amanhã, como bem disse o Mota, e você está chegando numa curva. O que acontece? O outro que está com o pé no breque, nossa, tem que dar uma brecada fortíssima para o carro não capotar, não virar. E é isso que está acontecendo. Então, na verdade, o ideal é quando você está com o pé no freio, ou seja, moderando, cortando despesas públicas, moderando o gasto público, aí a taxa de juros cai. Mas quando há esse descasamento entre taxa de juro crescendo e governo gastando mais do que arrecada, o que acontece é esse caos que nós vivemos. O caos que nós vivemos na época de Dilma Rousseff. Você bem trouxe isso, essa notícia para os nossos telespectadores e ouvintes, que foi quando o juro voltou para a casa dos 14% no governo Dilma, com então presidente do Banco Central, Tombini. Mas olha que coisa interessante. Dilma acaba sendo impedida, retirada da presidência da República, Michel Temer assume a presidência da República e a taxa de juro em 1 ano e meio cai para 6,75%, de 14% para 6,75%. E por que caiu? Porque a política monetária estava em sintonia com a política fiscal. Foi feito corte de gasto, foi estipulado o teto de gasto e todas essas medidas para equilibrar o orçamento, para evitar que o gasto público cresça mais que a receita, derrubou a taxa de juro de 14% para 6,75%. É isso que nós temos de fazer. O Brasil tem que repetir os seus bons exemplos.
e não repetir os maus exemplos. Nós temos de repetir o exemplo do governo Michel Temer e não o exemplo de Dilma Rousseff, que colocou o Brasil na pior situação financeira da época. Foi um desastre fiscal, foi um desastre de desemprego. Nós tivemos 13 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados, nós tivemos juros a 14%, nós tivemos um Brasil à deriva. Agora, é inacreditável um governo que dobra a aposta nessa forma que deu errado. Por que não fazer o que deu certo? Por que não trilhar o caminho, aquele caminho que foi possível derrubar a taxa de juros de 14 para 6, sem maquiagem, apenas com boa política pública, equilíbrio fiscal e redução das despesas públicas.